Eu decidi estudar para uma das áreas mais difíceis e mais concorridas, que paga os melhores salários, é claro, que é a área de auditoria e controle. O meu maior desafio vai ser me tornar auditora estudando por questões. Nesse vídeo eu vou mostrar para você por que eu escolhi a área de auditoria e controle, por que eu vou estudar por questões, primordialmente, e também como eu vou fazer para estudar as matérias de contabilidade, auditoria, economia por questões. E fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar qual foi o meu erro no início da minha preparação e que me fez travar e tomar essa decisão. Por que que eu escolhi a área de auditoria e controle? Antes de escolher essa área, eu fiz uma pesquisa no YouTube, ChatGPT, Google, e lá eu vi que eu tinha muita afinidade com a área de investigação forense, investigação em si, que é a área policial. Mas, principalmente para investigação forense, eu tinha dois limitadores, que é a questão da formação. Eu não tenho nenhuma formação específica, geralmente esses concursos pedem, por exemplo, química, engenharia, e eu não tinha. Então, isso daria uma limitação em relação à quantidade de provas que eu poderia fazer pelo país. E outro fator é que no momento eu estou passando por um problema de saúde que pode ser transitório, mas acredito que seja um limitador caso eu viesse a tomar posse num cargo nessa área. Então, foi quando eu desisti dessa área e olhei com mais carinho para a área de controle. Bom, aí a área de controle eu vi que eu tinha uma certa afinidade. Na época que eu fazia faculdade, eu tive acesso a matérias como cidadania, políticas públicas, gestão pública, ética, e eu me dava muito bem, eu gostava. Olhei para esse concurso, eu falei, nossa, é uma área bacana, dá para fazer fiscalização. Então, eu acho super interessante isso, essa questão da gente poder exercer essa fiscalização e auditar o trabalho dos gestores. E aí também, por conta dos salários, é claro, a gente não pode ser hipócrita em dizer que não é uma área que paga. Ah, eu não vou, eu vou fazer esse concurso porque só porque eu gosto. Não. A gente faz concurso público por estabilidade e por conta do salário também. E se você puder aliar com aquilo que você gosta, melhor ainda, né? Então, outro fator também primordial é que quando você está estudando para a área de controle, você está estudando para fazer várias provas. Existem vários tribunais espalhados pelo país de contas, né? Também o TCU, que é da União, mas você também está estudando para um nível bem alto, fazendo uma preparação de nível A. E aí, tudo aquilo que está abaixo, você está contemplando, porque é um concurso que abarca bastante matérias. Então, eu achei interessante por isso. Por que que eu resolvi, então, estudar por questões? Bom, agora no início da minha preparação, eu li os PDFs, grifava, assistia às videoaulas, às vezes repetia, às vezes estava limpando uma casa, fazendo um almoço, alguma coisa, me transportando de um lugar para o outro, então eu colocava o áudio. E quando eu ia fazer as questões, eu não sabia quase nada. Então eu era atropelada pelas questões. E aí eu pensei, eu falei, nossa, e se eu estudar pelas questões? Pesquisei alguns vídeos no YouTube, vi que isso tinha uma lógica e resolvi então metrificar. Eu falei, eu vou estudar um pouco por videoaula, um pouco por PDF e um pouco por questão. Sempre fazendo questão nos dois primeiros casos e no outro eu realmente estava só com a questão ali. E aí foi quando eu percebi que a questão, apesar de eu errar e de não ter visto o conteúdo anteriormente, eu saía sabendo mais. Então, quando eu fazia a questão, eu só não respondia, marcava o X ali.
chutando, porque na primeira vez que você está vendo aquela questão, você não viu o conteúdo, isso é óbvio, você vai errar. Mas quando eu pegava cada comentário, o comentário do professor, o comentário dos alunos, pesquisava, destrinchava essa questão, depois eu lembrava. Então, às vezes eu ia tomar banho, eu falava, nossa, isso é isso, na questão tal. Então, eu estava aprendendo de fato. Nos dois outros primeiros métodos, eu estava tendo um estudo passivo, desculpa. E aí foi por isso que eu resolvi estudar por questão. Porque estudar a teoria é confortável. Você assiste vários minutos, várias horas de videoaula e você tem a sensação que você está aprendendo. E aí eu não queria ter essa sensação, falando exatamente de mim, né? Porque cada um é cada um. Eu não queria ter essa sensação de que eu estava só passando ali pelo conteúdo sem aprender, sem reter nada. Eu tenho uma questão dentro de mim que é o seguinte: eu quero aprender e eu também quero economizar tempo, porque eu não sei quando vai ser a minha próxima prova. Então, a questão me deu isso. Eu me senti confortável. Além disso, a questão, ela me faz gamificar os meus estudos. O que seria gamificar os meus estudos? Eu, Islane, sou muito competitiva. Então, quando eu faço questão, eu quero aprender para acertar mais, para minimizar os erros anteriores. Então, eu tive essa sensação. As horas, elas, quando você está estudando por questões, elas passam mais rápido, eu senti isso também. E você, na hora da prova, você vai ter que marcar o X no lugar certo. Não é lá quem leu mais PDF, quem viu mais videoaula. Na verdade, é quem sabe marcar certo o gabarito. E aí, outra coisa que eu achei interessante é que eu posso entender melhor a banca, porque a banca ela vai me dar o direcionamento de como ela cobra aquele assunto na prova. Além de ter outra coisa também, que a gente, quando estuda por PDF e videoaula, o seu ego fica ali. Mas aí quando você faz a questão, tira tudo aquilo, joga tudo aquilo por terra. Então você erra, aí você bota a sua bola lá embaixo mesmo. É esse o intuito. Você não precisa acertar enquanto você está estudando em casa. Eu acredito que eu preciso acertar quando eu fizer a prova, quando eu for passar meu gabarito no dia da prova. Então, isso me dá a evolução real. E assim, eu quero evoluir de forma real, não de forma fantasiosa, não mascarando aquilo que eu não sei, que eu acho que eu sei. Eu quero realmente, de fato. Então, foi por isso que eu tomei a decisão de estudar por questões. Então, se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like se você está gostando desse conteúdo. E agora você deve estar se perguntando como que eu vou encarar matérias difíceis, complicadas, como contabilidade geral e pública, economia e auditoria, por exemplo. Eu vou utilizar a questão como se fosse o meu livro, a minha fonte de pesquisa. Então, eu estou separando tópico a tópico do edital, seguindo o edital. Eu fiz a assinatura do TEC Concursos, que é muito bom, porque lá tem uma organização que as outras plataformas não têm. Não é uma propaganda, eu não estou sendo paga para isso, tá, gente? Mas lá eu posso pegar e filtrar as questões tópico a tópico, por ano, banca, e também o mais importante que eu vejo são os comentários dos alunos e dos professores. Então, eu pego aquele, por exemplo, ato administrativo. Eu vou começar a estudar ato administrativo, eu filtro tudo de ato administrativo, tudo que eu estou estudando, tudo que é pela banca, eu faço um caderno de 100 questões, e aí esse momento é o momento que eu vou lá marcar, vamos supor, não sei nada sobre ato administrativo, eu vou lá e marco o que eu acho. Eu não vou me importar com o resultado daquela marcação.
Porque não me interessa o meu erro ou o meu acerto nesse primeiro momento. Existirão momentos onde eu vou precisar saber mesmo esse conteúdo, mas nessa primeira passada de assunto, eu estou preocupada em realmente aprender. Então, eu vou lá, vejo se tem um comentário do professor. Se o professor ele não me explicou de uma forma satisfatória, eu vejo se tem um material adicional, dou uma olhada e vou para as próximas questões. É isso que eu tenho feito. Então, eu estou usando a questão realmente para aprender. Eu estou construindo a minha base por meio da questão. Então, essas matérias que são difíceis, eu não vou dizer que eu talvez não venha usar uma videoaula, mas que se eu perceber que eu não estou aprendendo, eu vou recorrer a um YouTube, por exemplo, ou a outro curso, né? Eu também tenho a assinatura do GRAM, inclusive, posso explicar para vocês como eu estou utilizando esse material como suporte, né? Como ele está ali em stand-by para caso eu venha precisar de uma explicação de um professor, né? Mas até o momento tá sendo bacana e tá atendendo as minhas necessidades o TEC Concursos. Então, eu vou errar, isso é normal, eu já tenho ciência disso, que eu vou errar, e aí eu vou aprendendo com esses erros, tá? O importante aqui é que eu preciso aprender o conteúdo pela questão, e eu acredito que a banca vai me direcionar o que ela está cobrando. Para mim é o mais interessante nesse sentido. Não contei para você que essa não é a primeira vez que eu decido estudar para concurso público de fato. Em 2016, houve o concurso do INSS. E nessa época, eu estudei basicamente por PDF e por questões. Eu não me saí mal. Na minha macro-região, foram 96 pontos e eu fiz 86. A prova era do Sebrasp, CESP, que é aquela que uma errada anula uma certa. Mas eu fiquei vidrada em ler e ver as videoaulas. Mas também, quando eu terminei a prova, eu estava extremamente cansada, exausta. E eu via que eu tive dificuldade, apesar de ter ido bem, eu tive dificuldade para fazer aquelas questões, para acertar as questões. E também não consegui ver o conteúdo todo. Então, esse foi o meu erro, que eu não quero cometer agora nessa nova tomada de estudos, esse novo início de estudos. Eu até comecei assim, agora, um mês atrás, mas eu pensei, não é isso que eu quero fazer de novo, porque eu quero de fato aprender, eu quero ver o que a banca cobra e não quero ficar lendo horas intermináveis para depois esquecer, preparando um material. E eu pretendo também, se vocês quiserem, posso explicar depois, como que eu vou utilizar essas questões para fazer uma revisão. Bom, e aí parece que é loucura estudar por questões, principalmente para uma área difícil como a área de controle, mas eu estou seguindo a lógica daquilo de como eu funciono, como eu quero aprender e como o estudo para mim vai ser menos difícil, porque eu não quero dizer aqui que vai ser difícil, mas assim, vai ser mais fácil, né? Se a gente pode trilhar um caminho mais fácil, é isso que eu pretendo nessa caminhada. E aí eu quero que você me conta aí qual é o método de estudo que você escolheu. Cada um tem um jeito de estudar, cada um tem um jeito de aprender, se é fazendo resumo, lendo PDFs, assistindo videoaula, ou então se você até agora não escolheu nenhum método, deixa aqui para mim nos comentários. Se você quiser, eu posso mostrar para você no próximo vídeo detalhadamente como eu estou fazendo esse estudo, como eu estou me organizando e preparando a minha caminhada rumo à aprovação. Hoje não foi a minha aprovação, mas foi mais um dia em direção a ela. Um abraço, fica todo mundo com Deus.